Então, pessoal, quero apresentar um dos grandes amigos que eu fiz recentemente. Depois de eleito, conheci Basílio. Eu já vi que na época era vice-presidente do Secov, mas assumiu o Secov, né? Porque o Flávio, como é que era Flávio? Flávio Amari, Isso, foi para a meu secretário secretaria, da foi para a habitação. secretaria e acabou abrindo esse espaço aqui. Mas o Basílio sempre uma pessoa simpaticíssima, com uma conversa franca, sempre muito aberto, botando as posições do mercado. E eu gostaria, Basílio, para começar a nossa conversa aqui, agradecendo, né, você ter aceitado esse convite, dar a fotografia do que é o Secov, né? Eu sei que é um dos maiores sindicatos, se não o maior sindicato da América Latina que vocês falam. Quais os setores que ele envolve e dá números desse setor. Depois a gente vai entrar na questão de como que o setor está impactado pela pandemia. Ok, Basílio, com você, vamos lá. vamos lá, Alexis, muitíssimo obrigado pelo convite. Ótima essa oportunidade de a gente bater um papo que seja muito frutífero e proporcione informações. E quero dizer que realmente eu fiz um amigo na tua pessoa. Você sabe que quando nós nos conhecemos, ainda em 2018, você estava ainda em campo. Aliás, tinha acabado de ser eleito. Excelente. Sentimos uma identificação muito grande. Você efetivamente é gente como a gente. Apesar de você ser político, você está político, né? Porque pô, você é um empresário, você sofre as agruras, sabe as dificuldades para pagar os boletos do dia, você tem as preocupações todas que nós temos. Puxa, como é que eu vou pagar meu pessoal? Como é que a gente vai enfrentar o banco e tal? Então, isso nós todos no Secov nos identificamos muito com você em função disso. Então, muito legal, você está fazendo um papel maravilhoso como político, como deputado, está com uma série de ações incríveis. Você pegou a unha a questão de reforma tributária, que você manja bastante, não é um tema simples, e agora os outros temas que você está desenvolvendo. Então, parabéns, tem todo o nosso apoio, incentivo, tudo que você merece, porque estamos adorando o que você está fazendo. Respondendo a tua pergunta, o Secov é o Sindicato da Habitação. A nossa base é o Estado de São Paulo, Alexis, e nós representamos toda a cadeia da habitação. Então, estão conosco os loteadores, os incorporadores, os construtores imobiliários, as imobiliárias, todas as imobiliárias que vendem imóveis, os administradores de condomínios, próprios condomínios, e todos os hotéis, o Não, pessoal de galpões logísticos, o pessoal de self-storage, em suma, e todos aqueles profissionais que gravitam em torno do mercado imobiliário, então, arquitetos, engenheiros, advogados, e isso nos faz ter uma representatividade muito grande. Hoje somos, aliás, representamos 93 mil empresas no estado de São Paulo, se tornando assim o maior sindicato patronal da América Latina. não, fantástico. Basílio, e todas as vezes que a gente foi aí, você sempre recebeu muito bem a gente e dando a fotografia do mercado. Agora, eu lembro quando nós estávamos no final do ano passado, começo desse ano, a construção civil é um setor que apanha muito com a economia, né? E no Brasil ainda, assim, eu acho que vocês são talvez dos mais heróis que tem, porque hora tá bom, hora tá ruim, financiamento, dinheiro caro, muita lei trabalhista, muita aquelas questões de segurança do trabalho que eu falo que assim, nós temos que ter segurança do trabalho, é importante, mas tinha que ter razoabilidade, porque tem coisas lá que são exageradas demais e acabam atrapalhando demais. E aí estava tendo uma retomada. Lembro que estava tendo manchetes nos jornais, estamos empregando de novo. É um setor que emprega muita gente, né? Nós estamos falando de construção, administração de imóveis, locação, corretores, portaria, isso aí é gente, muita gente. E então vocês estavam dando anúncios, estamos retomando, isso é muito bom, investimento e tal. Mas depois eu não escutei mais nenhum som. O que aconteceu quando bateu a pandemia? Como é que isso atingiu o setor? E atingiu todos ou tem uma parte que atinge mais? Me dá um retrato aí do setor agora com esse novo cenário. Gostei da comparação que você fez, não se ouviu mais sons. Veja,
O que acontece no mercado imobiliário é que nós refletimos com mais intensidade as oscilações da economia. Se a economia vai bem, o mercado imobiliário vai muito bem. Se a economia vai mal, o mercado imobiliário vai muito mal. Então, nós fazemos oscilações maiores. E viemos de tempos difíceis, desde 2013, quando começou a crise da gestão Dilma, até 2017, o mercado não foi bem em função da falta de confiança do brasileiro em adquirir o seu imóvel, fazer um upgrade, o que quer que seja. Porque o brasileiro, essencialmente, é um ótimo pagador, ele é extremamente adimplente nas suas obrigações. Quando não pode pagar, quando não paga, porque não pode mesmo. E existia um receio de se assumir compromissos de longo prazo no financiamento imobiliário. Em 2018, a economia melhorou, o pessoal tinha uma demanda reprimida, compras atrasadas há anos, as famílias foram às compras. Em 2019, esse movimento se intensificou bastante. Tivemos um ano muito bom, foi um dos melhores anos da história do mercado imobiliário, porque recuperamos toda essa demanda reprimida e entramos com tudo em 2020, com a previsão de fazermos outro ano muito bom. Efetivamente, tivemos um excelente primeiro bimestre, março começou muito bem, aí veio a pandemia. Aí, Alexis e caros ouvintes, espectadores, o que acontece? Nossa compra, você não está indo numa loja de camisas, comprando uma camisa ou comprando alguma coisa pela internet. Você está fazendo uma das maiores compras da sua vida. O brasileiro, em média, esse é um dado interessante, compra 1,7 imóvel apenas na sua vida inteira. Ao contrário do americano, que compra 7. Nós somos mais estáveis. E o brasileiro falou, puxa, perdi a confiança. Em primeiro lugar, eu não sei se eu vou estar empregado, se eu vou continuar bem empregado quando terminar. Em segundo lugar, eu que estou comprando, eu gosto de ver o que eu estou comprando. Eu gosto de ir lá no plantão, ver o apartamento decorado, ou ver o apartamento em loco, se for uma compra de usado. Eu gosto de conversar com as pessoas no tete-a-tete. Esse papo que nós temos, Alexis, está sendo ótimo, mas para fechar um negócio é um pouco mais complicado. Um negócio que é o maior negócio da minha vida. Então, com isso, nós sentimos que as pessoas resolveram dar um tempo, aguardar e adiaram suas compras. Sentimos, em função disso, já te dando a resposta completa, que o mercado caiu em torno de valores altos, 75%. Ou seja, bastante. Cada 4 compradores, um permaneceu fazendo as suas compras por meios virtuais, internet. Não, aliás, hoje, por uma enorme coincidência, foi assinada a primeira escritura por meio eletrônico no Brasil, inteiramente por videoconferência. Muito legal, entramos num novo planeta. Menos burocracia, pelo menos isso. E os outros 3 resolveram adiar. Mas também tem pontos positivos. Posso embalar? Então, vamos lá. Vamos, lógico. Ok, 2 pontos positivos. Primeiro, nós estamos com os menores juros da série histórica do Brasil. O crédito imobiliário ainda está alto, está em torno de 7%, mas nós até acreditamos que vai baixar ainda um pouco, porque os juros estão muito baixos. A Selic é 3,75%, a poupança 2,25%. Então, existe até ainda uma margem, nós estamos brigando muito, lutando muito para que os juros possam baixar um pouquinho. Mas, de qualquer maneira, se você fechar um financiamento hoje, sua prestação vai ser 1/3 menor do que se você fechasse um ano e pouco atrás. Isso faz uma diferença brutal, brutal. E o segundo ponto, caramba, vamos embora. Imóvel é o porto seguro. A gente vê na crise que continua sendo. Os ativos financeiros, um dia vale uma coisa, outro dia vale outra, depois vale não sei o quê. Então, existe uma oscilação enorme. O imóvel, ok, você não vende no dia como você vende o ativo financeiro, mas é uma reserva patrimonial, é uma reserva de liquidez. E isso o brasileiro entende muito bem. Portanto, acreditamos que com isso haja até um estímulo para as pessoas oportunamente adquirirem os seus imóveis para moradia, para investimento, para renda. Agora, normalmente o mercado ele tem faixas de mercado, né? Baixa renda,
aí tem lá um mercado intermediário, tem alta renda. Esse perfil que você está falando de estar segurando, de estar mais conservador, acontece em todos os mercados ou é mais específico no mercado intermediário? É mais, é mais específico na alta e na média renda. Tá. Quem está comprando imóveis econômicos, Minha Casa Minha Vida, continua indo bem. Nós sentimos que nessas faixas o mercado caiu menos que a média, caiu em torno de 50%. De cada dois, um resolveu adiar. Compensação na alta renda, basicamente, quase todo mundo está esperando terminar confinamento e os maiores efeitos da pandemia para você ter um horizonte mais claro. Obras foram paradas em função de protocolos de isolamento. Eu lembro que construção civil foi uma das atividades que não está nos essenciais lá, não tá excluído. Mas houve alguma obra que foi parada por algum motivo desses de saúde ou alguma, sei lá, alguma intervenção de prefeitura ou não? Como é que está isso aí, a obra mesmo? Nós conversamos muito com a prefeitura, com o governo do estado e mostramos que nós teríamos condições de desenvolver as obras, continuar as obras, tomando todas as práticas de higiene possíveis. Isso seria melhor para todo mundo. Primeiro, porque, bom, evidentemente, porque as obras continuam. Mas, segundo, e a gente não perde prazo nem nada. Segundo, e principalmente, porque os funcionários, os colaboradores todos continuam tendo a sua renda. E ao continuar com a sua renda, muitos deles, você que é do ramo sabe disso, muitos são tarefeiros, empreiteiros, que se parassem de produzir, ficariam em casa sem fazer nada e sem dinheiro. E, ao mesmo tempo, nós conseguimos ensinar as boas práticas para todos os nossos colaboradores. Só aqui no município de São Paulo são 60 mil, quer dizer, um contingente bastante grande. No estado todo são 130 mil. Então, esses 130 mil chefes de família continuam levando para casa as suas remunerações e as boas práticas de higiene que eles estão transmitindo nos seus lares, que nem sempre são adequados, são da maneira que a gente gostaria. Nem sempre dá para se fazer o confinamento, o isolamento social como seria ideal. Então, ao menos, nós estamos contribuindo para minimizar esse isolamento, dando todo esse ensinamento para eles. Então, hoje você entra numa obra, todo mundo está de máscara, todo mundo usa álcool gel direto, ninguém chega perto de ninguém, horários alternativos de transporte, para evitar transporte público aglomerado. Também, né? Alimentação também, né? Alimentação nos restaurantes, nas cantinas de obra, também horários alternados, termômetros na entrada, quem apresenta qualquer sintoma, na hora é testado e, se houver qualquer suspeita, nós mandamos direto para o SECONSE, que é a entidade que cuida de todos os trabalhadores da construção civil. E o SECONSE está absolutamente habilitado para atender todos os casos que aparecem. E nós temos que lembrar também, né, Basílio, que a construção civil, ela puxa toda uma indústria, né? Nós estamos falando de cimento, estamos falando de aço, estamos falando de cerâmica, estamos falando de metais, vasos sanitários, de vidro, de tintas e pintura, de carpetes, de madeira. Quer dizer, é uma montanha de atividades. Quer dizer, quando você fala isso, né, eu sempre falo que um prédio é uma indústria, né? Um conjunto. Vamos falar de novo agora, tudo que é hidráulica, tudo que é elétrica, todos esses elementos estão no componente. Então, é importante que a obra não pare para essas atividades também estarem em funcionamento. O fundo de forma segura, sempre é bom lembrar isso, de forma responsável, mas tudo que puxa junto, né, Basílio? Sim, tenha toda a certeza. Numa obra normal, num prédio residencial, por exemplo, nós aplicamos cerca de 3 mil materiais diferentes. É muita coisa. Então, nós estamos ajudando a fazer com que todas essas empresas, todos esses trabalhadores permaneçam com as suas atividades. E tem mais um grupo de pessoas que vale a pena mencionar. São todos os prestadores de serviço relacionados
a obra. Desde os projetistas, os arquitetos, engenheiros, como eu tinha dito antes, os advogados, os corretores imobiliários, futuramente as pessoas que vão trabalhar nos condomínios, quer dizer, tudo muito importante para a gente poder proporcionar novos empregos e contribuir para que as finanças cada vez mais depauperadas das prefeituras não sofram tanto, né? Porque nós pagamos imposto pacas. E aí, então, vai uma pergunta que eu acho que está mais ou menos respondida. Ainda o setor não demitiu, é um setor que ainda preserva a sua carga de pessoas empregadas, estou certo? Está certo, a menos em casos pontuais, existem sim casos pontuais de demissão, evidente, é um setor bastante pulverizado. Mas é um setor que gira, né? Não estou falando de projeto. Claro, que gira. Então, o nível de demissões continua normal. Tá. Não houve nenhum acréscimo de demissões em função disso. Agora, nós estamos com muito receio apenas pela profissão dos corretores imobiliários, porque nós estamos com todos os estandes de venda fechados, como conversamos há pouco, e eles vendendo muito menos. E é um pessoal que depende disso para viver. De comissão. Os corretores vivem de comissão. Então, é uma situação bastante delicada. Estamos sugerindo ao governo estadual e à prefeitura e às prefeituras que permitam a abertura dos estandes com todas as medidas de proteção, com hora marcada, sem acúmulo, apenas uma família por vez, ou seja, tomando tudo o que é possível. Vamos ver o que sai. Pergunta, então, lançamentos. As construtoras vão dar uma segurada, até dar uma firmada, até ter clareza, ou os lançamentos continuam? Não. Os lançamentos foram, via de regra, adiados. Os últimos aconteceram em meados de março. Todos os lançamentos previstos para a segunda quinzena de março, abril e maio já foram adiados. E tem ainda uma ou outra incorporadora que imagina poder lançar em junho, mas cada vez mais as pessoas estão se convencendo de que o mundo, ou pelo menos São Paulo, volta ao normal apenas no segundo semestre. Então, tudo adiado. Agora vamos botar um dedo aqui numa ferida que estava complicada. Até que você sabe muito bem que a turma estava querendo mexer nas regras dos aluguéis, né? E os aluguéis, muita gente que está com a coisa fechada, está querendo não pagar. Eu sei que tem uma parte que é da relação muito de lojistas, shopping centers, administradores de shopping center, e lá a coisa está feia, porque eu sei que está brigado mesmo. Mas nós estamos falando também de lajes corporativas, estamos falando de galpões, estamos falando... Me dá uma fotografia agora do setor de aluguéis e a opinião de vocês, que inclusive eu tenho que dar uma nota técnica aqui, sobre um projeto de lei que estava querendo passar na Câmara dos Deputados, em que o governo estava querendo se intrometer nessa relação. Dá uma perfil aí desse cenário aí, por favor. Alexis, por isso que é gostoso conversar com você. A gente fala a mesma língua. Você já respondeu. O governo queria se intrometer numa relação privada. Não é o caso. Os contratos privados existem e devem ser resolvidos entre as entidades privadas. Não temos dúvida. Inclusive, fiz uma live com o Fernando Capês, diretor do PROCON, e ele tem esse mesmo entendimento, onde contratos devem ser observados. Agora, é óbvio que nós estamos numa situação excepcional. É óbvio que se aplicam cláusulas de força maior, de caso fortuito. Ninguém, em sã consciência, podia imaginar que hoje nós estaríamos debatendo um assunto dessa gravidade. Então, a nossa recomendação, a recomendação do Secov, a recomendação do PROCON, a recomendação das principais entidades de classe é que valha o bom senso. Tem que se negociar, sim, os aluguéis. Cada situação é uma situação. E a gente tende a pensar, puxa vida, coitadinho do locatário, aquele locador não quer ceder. Não é bem assim. Muitas vezes o locatário tem muito mais capacidade financeira do que o locador. Nós temos uma estatística de que 74% dos locatários
são pessoas físicas, perdão, os locadores são pessoas físicas que dependem disso para o seu sustento. São pessoas que economizaram a vida toda, aplicaram em imóveis, investiram em imóveis e hoje, na sua aposentadoria, na sua idade madura, vivem desses recebimentos. E gente que, se deixasse de receber totalmente, entraria em seríssimos apuros de vida, de saúde. Então, é muito complicado. Vai ter que valer o bom senso. Lógico, eu entendo, vamos ter que dar desconto, lógico que tem que se dar desconto. Estou me pondo na situação de locadora. Como locatário, olha, eu não posso pagar tudo, mas eu pago uma parte. Então, vamos ver quanto é justo se pagar, quanto nós conseguimos acertar. E estou vendo com muita alegria de que, a menos de algumas pessoas, que eu vou chamar, e por favor não me leve a mal, mas vou chamar de oportunistas, que aí não está certo mesmo, mas a menos desses oportunistas, estamos vendo que na maioria dos casos os acordos têm acontecido, tem chegado ao nosso conhecimento uma quantidade de acordos enorme, que faz com que as pessoas se entendam durante esse período. E deixando claro, Alexis, um outro aspecto também, qualquer acordo que se faça é para o período da pandemia, não é para o restante do contrato. Eu ia emendar isso. Aí é oportunismo mesmo, né? Quer dizer, seria oportunismo. Dá para você compreender aquele período, tá certo? Mas, obviamente, como é lei de mercado, contrato também vencido, que seja renegociado, se houver muita oferta, é natural. Oferta e demanda. Temos visto bom senso e solidariedade entre as pessoas, isso tem sido muito bacana. E você citou aquele famoso projeto de lei que está em debate na Câmara, já foi aprovado no Senado, vocês estão trabalhando nele na Câmara. Esse projeto já teve retirado o seu artigo 10º, que teria essa intromissão, justamente porque os senadores entenderam que seria uma intromissão indevida. Deixem as entidades privadas resolver esse assunto. E hoje em dia nós temos mecanismos concretos de mediação, a exemplo da arbitragem, se houver uma dificuldade maior. E, por último, a justiça, que é o pior das soluções, né? Uma pergunta sobre o dólar, né? No meu setor impacta muito, mas eu entendo que na construção civil também nós temos muito material que são commodities, vidro, alumínio, aço, cimento, né, concreto e tal. Já tem tido reajustes de material para o setor? Como é que está a reação daqueles que fornecem para a construção civil? Porque a gente sabe muito bem que a construção civil ela tem um hedge muito perigoso, né? Porque quando ela faz um orçamento de uma construção, ela imagina custos que no Brasil mudam rapidamente e depois você fez a venda, tem que entregar e aí corre o risco desse teu custo ser maior, né? Uma vez que a tua construção acaba levando, não sei quantos, hoje leva quanto um prédio, 18 meses? Quanto que leva? 18 meses, né? Então, minhas referências estão boas ainda. Como é que o dólar está afetando o setor? Até agora, muito pouco, graças a Deus. Nós temos tido o índice que mede a inflação no setor de construção civil, é o IPC, nossa, me fugiu agora, mas tudo bem. Tem um índice. É o IPCA da construção, é o IPCA, exato. E o IPCA tem apresentado índices próximos à variação do IGPM. Temos já pequenos saltos em um ou outro material específico que dependa integralmente de importação, mas muito pouco. Primeiro, porque estoques existentes já tinham sido comprados. Segundo, porque vai haver um descompasso agora, em função do adiamento de lançamentos, nos próximos meses vai haver também um adiamento de compras. Então, o pessoal não subiu preços ainda e acreditamos que as mercadorias importadas estejam sendo adquiridas hoje com preços em dólar um pouco menores que compensem parte dessa variação. Aliás, Alexis, vivemos numa
economia que é fantástica. Um dia o dólar sobe 5%, no outro dia cai 4%, no outro dia não sei o quê. Quer dizer, como é que você consegue planejar? Não é mole. Você, não é mole. Basílio, eu vou falar com você. Assim, não sei o que fazer, a verdade é essa. Eu gostaria de fazer a minha cotação em dólar, mas as pessoas iam xingar e é contra a lei. Porque é o que você falou, o dólar dispara e eu já fiz uma venda com o dólar lá embaixo e tem que entregar o negócio. Agora, quando o dólar dispara, a verdade é uma só. A gente perde margem de lucro, perde margem, vai apertando a margem. Por quê? Porque eu não consigo chegar para uma construtora, né? Temos grandes amigos que têm construtoras que compram a pintura de todos os subsolos de garagem e que é um contrato que muitas vezes demora 6 meses, 4 meses para entregar, dependendo do tamanho da obra. E no meio do caminho falar, não é aquilo mais, é outra coisa porque o dólar subiu e o epóxi subiu, o endurecedor subiu. E o meu sobe na hora, porque eu compro pela Petax o dia anterior. É duríssimo, Jafé, mas é duríssimo a coisa. Eu lembro que na época da história da confusão da Dilma, lá no passado, eu estava fazendo uma obra enorme no Rio de Janeiro, ainda com a Odebrecht na época. Eu falei para o pessoal da Odebrecht, olha, ou vocês compram tudo agora, toda a matéria, a gente põe na obra, ou eu não consigo mais continuar esse contrato, porque acabou, não tenho, minha margem já estava ficando negativa. Fala, para eu pagar, para instalar, não tem o menor sentido. E eles, na época, falaram assim, não, a gente confia em você, pode colocar tudo na obra. Eu comprei tudo, aí, óbvio, fui para uma negociação também com o meu fornecedor pesada, falou, tantas toneladas de epóxi, me entrega. E a vida é essa, cara, é dor de barriga todo santo dia, mas não tem que fazer. E o ruim também, Jafé, é que você não pode simplesmente ir reajustando os preços conforme aumenta, porque senão você fica fora do mercado. O teu concorrente não faz isso, e aí você já está com o preço errado, bagunça tudo. A verdade é que bagunça muito, é muito ruim isso. Os clientes também têm referências, aí ele puxa a última compra e fala, pô, mas eu comprei por 10, 15% mais barato, agora você está me cobrando mais alto. Eu falei, cara, mas aumentou o dólar. Eu falei, mas não quero nem saber, cara. Porque nós já somos cliente há muitos anos. Eu falei, cara, mas eu não quero estragar a nossa amizade, mas eu também não posso pagar para trabalhar. É ruim, é muito ruim, Jafé. Tem nem dúvida sobre isso. É verdade. Aliás, você falou também de renegociações. Temos que falar sobre os contratos de aquisição, os contratos que estão em andamento. E temos notado que o número de pessoas que têm pedido para renegociar parcelas durante a pandemia tem sido muito baixo. De novo, o brasileiro é muito responsável, é muito bom pagador. Nós estamos estimando, conforme a empresa, conforme a consultora, de 3 a 5, 6% apenas dos contratos são objeto de renegociação e o pessoal pedindo um alívio durante os meses de pandemia para jogar lá para frente e tal. Mas está indo bem. Isso, graças a Deus, está indo bem. Que bom estar tendo diálogo, bom que está resolvendo as questões. Eu queria agora a partir de um ponto que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. A gente sabe que a construção civil usa muito o FGTS como linha de financiamento para a construção civil, principalmente dos imóveis de baixa renda, né? Se eu não estou muito errado. E boa parte do Fundo de Garantia está agora sendo distribuído, vamos dizer assim, está devolvido para os seus donos, que são os trabalhadores aí, como uma forma de liquidez, dar liquidez para o mercado, de consumo, gente que talvez vai perder o emprego, aquela coisa para poder aquecer a economia. Eu até acho interessante isso, mas eu acho que tem um momento certo para fazer isso, que não adianta você ficar dando dinheiro para a mão de alguém que não pode ir na loja comprar absolutamente nada. Mas que seja. Qual que é a preocupação do Secov ou da construção civil com a diminuição desse estoque de recursos no Fundo de Garantia? Nós estamos efetivamente preocupados com isso. Vamos lembrar que essa é a terceira vez em pouquíssimos anos que é permitido um saque excepcional dos recursos do Fundo de Garantia. Para começo de conversa, o Fundo de Garantia não é do governo. O Fundo de Garantia é teu, é dos nossos espectadores, é meu, é de todo mundo. E tanto que existe um conselho do Fundo de Garantia que é administrado por governo, por trabalhadores e por empresas, que definem os recursos do fundo. Essa é a parte boa. A parte mais complicada é que quem tem o voto de Minerva nesse conselho, e tem a maioria, é o governo. Mas
Então, o governo tem colocado algumas soluções nesse sentido para aliviar as condições da economia. O problema é que é um cobertor curto. Aliás, no penúltimo saque de fundo de garantia, ainda na gestão Temer, chegou-se a um completo esgotamento das reservas que o fundo de garantia tinha. Hoje, o que o Fundo de Garantia tem é basicamente o patrimônio dos trabalhadores aplicado em empreendimentos que dão retorno e possibilitam o pagamento de juros para esses detentores de cotas do fundo, aos cotistas do fundo. Simplesmente isso. E o ingresso de novos recursos do fundo, hoje existe, mas não é muito maior do que o pagamento de aposentadorias e outras saídas. Portanto, o fluxo de caixa ficou muito apertado. Com o desembolso desses recursos agora, fala em 30, 40 bilhões, o fundo vai ter dificuldades em manter os programas. O Minha Casa Minha Vida, que mudou o Brasil, o Minha Casa Minha Vida já entregou ou está construindo 5,5 milhões de habitações. É número grande para qualquer lugar do planeta. É um dos programas de maior sucesso do planeta. Aliás, muito disso porque ele é totalmente tocado pela iniciativa privada. O governo só promoveu a montagem e controla os recursos do Fundo de Garantia. Mas ele é tocado por nós, pelas empresas. E deu muito certo, vai muito bem, obrigado. E nós temos ainda um déficit de 7 milhões e 700 mil unidades, 7 milhões e 700 mil famílias ainda buscando teto. Você imagina se não houvesse Minha Casa Minha Vida? O problema social, a crise social que nós teríamos. Então, é essencial que ele continue, para que todos tenham direito à sua dignidade, à sua cidadania, que é representado pelo seu imóvel. E nós não temos agora nenhuma reserva de liquidez para o fundo. Esse saque consumiu mais do que deveria, já está se contando com recursos a futuro que devam entrar, que agora não sabemos mais se vão entrar ou como vão entrar, para que os programas possam ser mantidos, para que Minha Casa Minha Vida possa ser mantido. Então, estamos muito preocupados. E pior, Alexis, você como deputado sabe melhor do que eu, existem vários projetos na Câmara, vários PLs na Câmara e no Senado, propondo ainda maiores hipóteses de saque. Aí nós ficamos ainda mais preocupados, porque aí... Agora, no resto, isso é uma discussão lá, né? E você sabe que o Partido Novo é da turminha que acha que o Fundo de Garantia tem que ir embora mesmo, né? É a única discordância que nós temos com você. Mas aí eu vai da minha humildade, da minha ignorância, e eu faço uma pergunta. Outros países que têm programas desse tipo, tal, quem que financia no final das contas? São linhas de crédito subsidiadas? É o custo do dinheiro que é muito mais baixo? Como é que funciona? Ou também tem outros fundos de garantia feitos com o próprio salário de todos os trabalhadores do determinado país? Me dá um paralelo, uma comparação com outro país, porque o Roberto Campos Neto ele fala muito, que eu gosto do que ele fala, que ele diz assim, o crescimento que está ocorrendo no Brasil não é mais financiado pelo dinheiro público, e sim pelo próprio dinheiro do setor privado, que era quase proibitivo, né? Você ia para o banco pedir alguma coisa, era uma piada. Só ia para o banco quem estava muito ruim das pernas mesmo, e era para conseguir dinheiro, enforcado. Então ele diz que não, que você baixou os juros, com garantias melhores, né? E acho que a garantia é super importante na construção civil. Você tem uma boa garantia, que é o próprio produto que você está adquirindo. Então, me dá só um retrato do que é lá fora, para a gente ver o que está errando aqui ou não. Se não está errando, é isso mesmo, só fundo de garantia. Claro, com muito prazer. É uma ótima pergunta que você fez, a gente entrar nisso. No mundo inteiro, habitação para pessoas de menor condição, para pessoas de baixa renda, é subsidiada. No mundo que dá certo, estou falando. Estados Unidos, continente americano, Europa, os países que dão certo, existem subsídios. O fundo de garantia é uma invenção tupiniquim. Existe um ou outro país que tem a sua versão local do fundo e que funciona mais ou menos do mesmo jeito e acaba financiando a habitação em determinadas condições, a exemplo de México e outros, copiaram daqui.
Mas nos Estados Unidos, por exemplo, você financia, o governo subsidia diretamente a aquisição de baixa renda. Você tem lá condições de juros baixíssimos, tá, com recursos diretos do Tesouro americano, ou você tem o que a gente chama de aluguel social, alocação social, onde também você loca, paga um valor pouco maior do que nominal e depois, em um determinado tempo, você tem o direito de comprar, já utilizando aquilo que você pagou de locação como se fosse uma entrada. E diversos países europeus têm mecanismos semelhantes. A França tem um mecanismo muito interessante, lá a locação social funciona maravilhosamente bem, é o exemplo que a gente considera de maior sucesso, mas diversos outros têm também. Mas a conta não para de pé, a não ser que você tenha uma fonte de recursos extremamente baixa, porque as margens no Minha Casa Minha Vida são baixíssimas, realmente baixíssimas. Giro que é alto, né? Olhar para o lado e errar, você já comprometeu. É assim. Então, qualquer acréscimo de juros deixa inviável. Então, é muito bacana nós termos conseguido bolar uma maneira de fazer um programa completo que tenha parado de pé e tenha tido tanto sucesso. Perfeito, muito bom. Eu queria agora falar sobre reformas estruturais, para a gente poder ir caminhando para o final. Você sabe que eu, né, sou um grande envolvido na reforma do sistema tributário, era uma discussão. Esse também era um setor que o Ricardo, como é que é o sobrenome dele? O Ricardo advogado? Qual você está falando? O advogado lá, como é que chama o nome dele? Marcelo Terra. Hã? O Ricardo Lacasse está falando. Esse, o Ricardo Lacasse, ok. Isso é bom, viu? Vocês têm um bom advogado. É ótimo, espetacular. Que bom. E a gente discute muito a questão do sistema tributário, né? E a construção civil no mundo tem um tratamento diferenciado pelas características. Quero deixar bem claro, não é porque vocês são mais bonitos, não. É porque realmente são produtos que agregam muito valor em função de coisas que não geram crédito. Então, o IVA ele funciona de forma mais difícil dentro do sistema. Mas eu sou um dos defensores do IVA porque eu estou muito na área de industrial, na área onde o IVA vai muito bem, né? A verdade é essa. E a gente estava com essas reformas estruturais todas engateadas, que era a reforma administrativa, tributária e uma outra trabalhista que também ia ajudar bastante. Mas tudo isso deu uma aguardada para passar na frente uma série de medidas provisórias para poder salvar empregos, salvar empresas, salvar estados, municípios. Hoje está uma festa. Até já um pouco irresponsável. Já tem coisas assim que os caras estão querendo, como a história do aluguel. Ninguém paga mais aluguel. E ainda põe isso na lei aí que desmonta tudo mesmo, né? Como outra que passou aí, também foi uma briga nossa, que era a questão de não botar ninguém no cadastro negativo, né, dos birôs de crédito enquanto estivesse na pandemia. Eu falei, mas agora vocês acabaram de quebrar a confiança do sistema. Vocês me desculpam, mas vocês querem ter uma intenção, mas o efeito é contrário. Tá? E foi essas coisas. Então, me dá a tua visão sobre as reformas estruturais e a importância delas para a gente ter a retomada da economia, sim, que esse problema de saúde passar não for mais nossa preocupação, e aí a preocupação é a economia. Ótimo. Vamos lá. Graças a Deus, vocês conseguiram fazer uma reforma previdenciária o ano passado, então superamos esse patamar. Reforma trabalhista que tinha pontos espetaculares. Nós tivemos já uma semi-reforma há 2 e há 3 anos atrás, com terceirização, com uma série de outros aspectos, mas muita coisa precisa ser complementada. Vocês foram muito bem ao aprovar a carteira verde e amarela e tudo aquilo que veio. Infelizmente, no Senado tivemos aquele tropeço. Esperemos que seja possível recuperar. Entendemos agora que as duas próximas necessárias sejam a administrativa e a tributária, como você muito bem colocou. Reforma administrativa nós vemos como absolutamente essencial. Não é possível o Estado brasileiro continuar como está, com essas burocracias, com essas disparidades, com
Não, agregando custo. Cáliz, Agregando custo. Só agrega custo, eu falo. É inclui coisa cáliz e não sei o que lá, é que inadmissível. perde. Todo mundo perde com isso. Isso. No setor privado, todo mundo encara hoje o setor público muito mal, em função disso, o que também não é justo, porque existem pessoas espetaculares trabalhando no setor público, fazendo um serviço espetacular, mas existe aquela visão, puxa, esse cara do setor público está mamando mais do que deveria, está levando mais do que deveria, não é por aí. Obviamente, não é culpa das pessoas, mas é culpa de todo um sistema que precisa ser remodelado. Então, nós encaramos com muito entusiasmo a oportunidade de se aproveitar o atual estado de coisas para realizar uma reforma administrativa de diminuição do Estado, de facilitação do Estado. Alexis, pega o Mercosul, Uruguai, fez agora uma baita reforma, Paraguai, uma baita reforma. Até a Argentina, com todo o seu populismo, seu kirchnerismo, estão propondo uma reforma espetacular. E nós? Vai ficar o Brasil para trás? É um pouco complicado. Caramba. Temos que... Não, é que meu filho chegou aqui só. Não, vai, vamos lá, continuar. Acabou. Então, reforma administrativa vemos como absolutamente essencial e oportuna. A tributária, nós entendemos que seja uma simplificação tributária, sem aumento de tributo. Então, esse é o ganho, esse é o grande ganho. O grande gancho, o grande ganho. Transparência, né? Tem transparência também, né? Isso é importante. Muita transparência, que fique fácil apurar tudo. E como você disse, nós temos uma série de especificidades que o Ricardo Lacasa apontou para você como um dos que estão coordenando os trabalhos dessa reforma. E nós não temos créditos no IVA. O que é o IVA? Você gera eu sei que você sabe, mas explicando para... Não, pode falar. Estamos com um público bom aqui. Vamos lá. Você aproveita os créditos que você tem de todas as compras que você efetua. Se você vai comprar a tinta do Alexis, o Alexis já pagou um belo IVA. Aquilo entra como crédito para você. E quando você vende o produto final, você paga o IVA apenas sobre a diferença, aquilo que não incidiu no custo. Isso, para um produto industrial, funciona muito bem. Para o comércio, razoável. Para nós, não funciona bem, porque nós temos 4 insumos básicos. Material de construção, aí funciona bem. Mão de obra, não funciona, nós não recuperamos crédito. A compra do terreno não funciona, não recuperamos crédito. E a outorga onerosa, que é o direito que nós pagamos à prefeitura para construir acima do coeficiente básico até o coeficiente máximo, que muitas vezes é um valor maior do que a própria a compra do terreno, também não gera crédito. Então, é bom você falar, essa outorga onerosa ninguém entende. Então, basicamente, é um valor que vocês pagam para a prefeitura quando aprovam um projeto, onde passa um certo limite do que é? Eu explico rapidamente. Então, manda aí. Mas em linguagem de pessoas que não têm setor, por favor. Vamos lá. Leigos. Eu comprei um terreno de 1.000 metros quadrados. Ótimo. Eu quero construir um prédio em cima desse terreno. Só que a lei diz que eu tenho um coeficiente básico que eu posso construir no terreno, que é 1.000 metros, é a mesma área do terreno. Ora, se eu quiser construir uma casa, tudo bem, mas obviamente um prédio vai ter muito mais do que 1.000 metros. A lei permite que eu construa acima dos 1.000 metros, até um determinado índice, que varia de acordo com o zoneamento, pode ser, em alguns casos, 2.500, 4.000, 6.000 metros. Só que esta diferença de área, eu tenho que pagar para a prefeitura como se eu estivesse comprando um novo terreno. Mais terrenos, isso. Comprando mais terreno. Boa. Pacas. E a gente não gera crédito. Isso então, é bom as pessoas entenderem isso. Que naquela obra lá, para você poder otimizar, né? Lógico, a gente faz um cálculo, isso vai para os custos mais. Mas na obra tem um custo que é um custo, vamos dizer, só do valor que você está agregando, né? Quer dizer, não agrega valor no sentido tributário que nós estamos falando, mas o fato de você construir mais andares, você acaba pagando um extra em função
da lei de zoneamento local lá. Isso é importante saber. Isso pesa, verdade. Bom, Basílio, nessa questão de reforma tributária e tudo mais, eu tenho uma pergunta que eu faço muito, até o próprio pessoal que defende muito o IVA defende isso também, né? Que em países onde serviço e industrialização estão no mesmo tributo, mesmo IVA, né? Por exemplo, com alíquotas muito parecidas, a decisão de construir, ela sai um pouco do serviço e vai mais para a industrialização, né? Então, dou um exemplo, eu estava no Japão recentemente, antes dessa confusão toda, e eu fui ver um grande canteiro de obra no Japão, e era impressionante. Onde mais tinha gente era para lavar a roda do caminhão que ia sair da lama da obra para a rua. É onde mais tinha gente. O resto da obra era só grua, era só equipamento. E olha, não era um só. Você via, parecia uma plantação daquelas máquinas que fazem fundações, sabe? Que já, eu não sei o nome daquela máquina exatamente, mas já cava, já injeta o concreto, já sai, um negócio fantástico. Mas tinha umas 15 daquela no canteiro, só para você ter ideia. Era uma plantação, parecia um pinheiral dessas. Então, muita mecanização. A obra ela já vinha toda pré-construída e muita estrutura metálica, menos concreto, mais metálica, tá certo? E aí os críticos alegam que o Brasil industrializa pouco, que, por exemplo, as estruturas metálicas no Brasil é pouco usado, porque o aço sendo transportado paga ICMS, e já o concreto vai pagar ISS, ou seja, mudado em loco, teria vantagens tributárias. Mediante essa observação, faça críticas. Isso tem pé, tem cabeça. Eu sei que no Brasil, por exemplo, quando vai fazer grandes galpões de logística, não tem cabimento você ficar fazendo as coisas. Vem tudo pré-moldado, monta aquele paliteiro, sobe tudo. Mas lá tem a velha frase, né, de time is money. Quer dizer, é muito mais rápido você fazer um tilt-up, fazer um pré-moldado, do que começar a querer assentar tijolo num galpão de 50 mil metros quadrados logístico. Né? Então, lá tem um ganho de tempo. Né? Mas, na construção civil de residência ainda, quando a gente vê americano, o cara vem tudo na madeira, muita resina, muito papelão, muito isso, até a gente brinca que é casa de papelão, né? E no Brasil ainda é sentando bloco, aprumando, rebocando e tal. Colocado essas observações, faça um contraponto às críticas ou fala, não, tem sentido, se a gente igualar isso, nós podemos ter essa industrialização. O que ocorre, tudo, você já matou, é tudo uma questão do tempo. Nós construímos, nós falamos há pouco, até você citou, um prédio em, vamos falar, 18 meses, 24 meses. Poderíamos construir em 8, se nós usássemos uma estrutura metálica. A estrutura metálica em si é mais cara do que a estrutura em concreto armado. Tá? Mas, em boa parte do mundo, essa diferença de preço é anulada, essa vantagem de economia do concreto armado é anulada pelo tempo extra que você precisa para construir. Aqui no Brasil, não adianta nós, a não ser em casos específicos, não adianta nós construirmos num prazo muito curto, porque nós precisamos dar tempo para as pessoas, para os nossos clientes, pagarem a parte que não é financiada. Então, não adianta eu prometer, pô, Alex, você vai comprar meu apartamento, vou te entregar em 8 meses, mas como é que você me paga, cara? Você vai me pagar em 8 meses? Não dá, a prestação ficaria muito alta. Então, os planos de pagamento são maiores, então a gente usa aquela construção que ainda é mais barata. Agora, existem edifícios comerciais que são construídos em estrutura metálica, porque precisam ter entrega mais rápida, aí com certeza vão, e com certeza ninguém vai fazer galpão mais de bloco. O galpão tem que ser entregue rápido para funcionar rápido, porque ele atinge a sua utilização rápido. Então, depende das condições. Perfeito. Basílio, queria então agora agradecer e fazer as considerações finais. Eu sei que você tem um outro encontro, já achei que nós falamos bastante, mas tudo rico e tudo imprescindível. O conteúdo foi maravilhoso, parabéns aí. Fechando, faça as tuas considerações finais e eu já deixo aqui o meu grande agradecimento por você ter participado e para a gente poder completar isso e deixar um acervo para as pessoas que querem saber o que acontece no mercado da construção civil nessa pandemia.
com a palavra. Muito obrigado. Veja, nós estamos tentando todos atravessar esse período da melhor maneira possível, estamos aprendendo muito. O mundo está ficando mais virtual, está avançando sobre esse aspecto. Acabamos de comentar, hoje é a primeira vez no Brasil que se assina uma escritura por videoconferência eletrônica, tudo digital. Poxa, muito legal. Quem podia imaginar uma coisa dessas chegando? Espero que isso contribua para diminuir a burocracia. Nós todos estamos trabalhando muito mais do que antes, agora não tem mais tempo de transporte, você faz tudo no mesmo lugar, então a renda, o trabalho em si está rendendo mais e isso é uma outra consequência muito bacana. Os mercados vão se recuperar, não temos muita dúvida disso, Alexis. Nós tivemos uma live com o economista-chefe do Bradesco na semana passada, o Fernando Honorato, e ele estima que o desemprego vai passar mais ou menos de 11, são números horrorosos, mas vai passar de 11 milhões para 14 ou 15 milhões de pessoas. Isso significa que ainda a maior parte da população terá o seu emprego preservado, graças a Deus. Então, nós vamos, a partir daí, retomar, e a gente vinha num caminho virtuoso de retomada, que vai continuar. Vocês estão fazendo um papel maravilhoso na Câmara e no Senado, vocês estão conseguindo aprovar uma legislação que deixa esse país mais moderno. E, aliás, um dos pilares de quem está fazendo isso, um dos responsáveis que está fazendo é o Partido Novo, que está puxando o pessoal de uma maneira incrível. Não é à toa que são 513 deputados, vocês são 8, e os 8, invariavelmente, têm as 8 primeiras colocações do ranking dos políticos. Porque vocês trabalham muito bem e com essa visão que você tem mais ampla, deixando de lado interesses particulares e pensando naquilo que tem que ser o interesse do Brasil. E como recado final, além de dizer que os mercados vão voltar, o mercado imobiliário vai voltar, não tenho muita preocupação, não tenho dúvida disso, gente, nós estamos enfrentando a maior crise de saúde da nossa geração, a maior crise econômica da nossa geração. Poxa, será que precisava enfrentar uma crise política desse tamanho também? Temos que apaziguar os ânimos, pacificar os ânimos. Esses políticos que estão causando isso tudo têm que parar para pensar e pensar no nosso Brasil. Como você pensa, como eu penso, como acredito que praticamente todos os espectadores que estão conosco hoje pensam. Gente, vamos parar de interesses mesquinhos, politicagens, 2022, 2020, não sei o que lá. Pessoal, Brasil, vamos deixar o Brasil legal. Para com isso. Vamos tentar acabar com essa crise política. E para de ficar idolatrando mitos ou pessoas. Tem que idolatrar ideias. O pessoal começou a me mandar assim, hashtag fechado com o Bolsonaro, com o Moro, com o Lula. Eu falei, hashtag fechado com a ética. Acabou, meu amigo? Acabou. Os valores, com a ética. Perfeito. Eu vou mais falando de pessoas. Você resumiu muito bem. Com a ética. Pronto. Aí toca o Brasil. Basílio, muito obrigado. E assim que a gente terminar essa pandemia, todo esse isolamento, espero te reencontrar aí no Secov novamente. Muito prazer. Vai ser um grande prazer nos reencontrarmos. Sempre. E retomar discussões importantes para o Brasil. Tá ok? Um grande abraço. Obrigado a todos, pessoal. Valeu.